terceira série, tudo bem com vocês? Mais uma aula de biologia, falando ainda sobre o assunto de ecologia. Eu sou a professora Fran, como vocês já sabem, hoje a gente está aqui com o Tiago. Oi, Tiago. E a gente vai começar então com a nossa notícia do dia. Olha só, um país em chamas. Brasil está em chamas. Apenas nos primeiros 9 meses desse ano, as queimadas em todo o país já atingiram área equivalente a todo o Reino Unido. Os sinais da devastação se espalham por todas as regiões brasileiras. O Pantanal nunca queimou tanto. De cada 4 focos ativos em todo o país, pelo menos um deles foi no estado do Mato Grosso. Até outubro, a Amazônia concentrou quase metade dos focos de incêndio registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE. Mas o fogo está em todo o país. Nos Pampas, a área queimada até agosto de 2020 quase quintuplicou em relação ao mesmo período do ano passado. É equivalente a 12 vezes a área de Porto Alegre. No estado de São Paulo, apenas nos primeiros 2 dias de outubro desse ano, foram registrados mais focos de incêndio que em todo o mês de outubro do ano passado. Mas na Caatinga, um dos biomas menos afetados pelo fogo, a área queimada até setembro equivale a 11 cidades de Salvador. Nessa semana, o Igualdades retrata o cenário apocalíptico de queimadas no Brasil. Então, todos os biomas do Brasil praticamente estão sofrendo com queimadas, né? Um assunto bem preocupante. E é disso que a gente vai começar a falar hoje, na verdade, dos biomas brasileiros. A gente vai começar nessa aula e termina na próxima falando, porque é muita coisa para falar, gente. Mas bioma é um assunto bem de boa. Olha só, objetivos da aula de hoje. Conhecer os biomas. Quais? Amazônia, Mata Atlântica e o Pampa. Tá? A gente vai falar desses 3 biomas hoje, então. Então, para começar, o que é um bioma? Está dizendo aqui, segundo o IBGE, que é o conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, né, parece difícil entender o que é um bioma, mas vocês estão olhando ali que o principal que é considerado no bioma é a fauna e a flora. Lógico que tudo isso tem interferência do clima, do solo, da quantidade de chuva que tem no local, né, mas o principal que é considerado é a fauna e a flora. Aqui estão os biomas brasileiros, né? Então a gente está vendo ali que o maior deles é a Amazônia, depois a gente tem ali Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Então na aula de hoje a gente vai falar de 3 deles, e na aula que vem, de mais 3, tá? Começando com a Amazônia, então. Olha só essa imagem, né? Que bonito, representando ali alguns animais, algumas plantas da Amazônia. Vários deles a gente, né, já sabe, já conhece, porque vê bastante em noticiário, vê em documentário, né? Essa notícia da super interessante está falando aqui, ó, Amazonas, lenda ou realidade? As índias brasileiras eram parecidas com Amazonas da mitologia grega. Elas viviam sem homens e defendiam-se com arcos e flechas. Então essa história é uma história bem bacana. Conta que quando chegaram, né, os europeus aqui no Brasil, encontraram essa tribo indígena lá no Amazonas e acabaram apanhando. Eram só mulheres, né? Saíram de lá e foram contar essa história. Elas então não tinham homens na tribo, eram só mulheres. Diz, né, que ainda tem essa tribo, né, que está escondida, a gente não acha elas facilmente, mas que elas, uma vez por ano, né, uma época do ano, elas acabam encontrando com índios de uma tribo vizinha para poder acasalar e poder manter, né, a tribo crescendo. Elas ficam com as meninas que nascem e os meninos elas devolvem para os pais. Olha só que interessante, né, uma cultura diferente. O bioma Amazônia, então, está dizendo ali que é o maior bioma do Brasil, né? Tem uma área bem grande mesmo, e ocupa mais de 40% do território nacional. 9 estados brasileiros. E a gente ainda tem que saber ó, que a Amazônia, quando a gente fala da Amazônia, não é só no Brasil que ela existe, né? A Amazônia legal que a gente fala, ela ocupa ali vários outros países, né? Tá dizendo ali, ó, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então, todos esses países também têm uma parte da Amazônia, mas ela está concentrada, sua maior parte, no Brasil mesmo, né? Quase 70% da área amazônica está no Brasil. Maior floresta tropical do mundo. A gente tem uma região cheia de rios, né? Bem importante também. E também é a região menos habitada do Brasil, apesar de ser a maior dela, né? A maior região.
A gente já falou sobre os rios aéreos, né? A importância deles, principalmente aqui para o nosso estado, vamos dizer assim, para essa região sul, né? Os rios aéreos, vamos lembrar lá, a água consegue evaporar lá do oceano, na região norte, nordeste do país lá, evapora, vai até a Amazônia, as nuvens, chove, lá é muito quente, muito úmido também, então evapora novamente, essas nuvens são levadas pelo vento, chegam lá na Cordilheira dos Andes, aí desviam o caminho e vêm aqui para o sul do país. Então, por isso que chove. A gente até comentou que se não tivesse a Amazônia, provavelmente o Paraná seria uma área de deserto, né? Se a gente olhar lá no mapa, quando a gente viu nas aulas anteriores. Clima é quente e úmido. Isso é muito importante saber, né? Porque o clima ele interfere na biodiversidade do local. Um clima quente e úmido é um clima ideal para crescimento de vegetação, para explosão de biodiversidade. Então é muito importante, por isso que tem tanta biodiversidade nesse local. Temperatura média lá, 25 graus Celsius, uma temperatura alta. Pluviosidade, em média, gente, né, 2.000 milímetros. E ainda não tem estações definidas. Lá é sempre quente e úmido. O que muda? Tem uma estação chuvosa e uma estação seca, mas a estação seca desse bioma também é úmida, porque chove bastante, só que chove um pouco menos do que na estação que eles chamam de estação chuvosa, tá? Mas lá não tem, então, primavera, verão, outono e inverno. É sempre quente e úmido. Eles só diferenciam estação seca, porque chove um pouco menos, mas chove bastante, e a estação chuvosa, que chove muito mais, tá? Um quiz, então, para a gente ver aqui. O solo amazônico é pobre em nutrientes. Como a vegetação consegue os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento? Letra A, das águas do rio. Letra B, das chuvas constantes. C, da decomposição de seres vivos. Ou D, da atmosfera. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? Então, o solo da Amazônia é muito pobre em nutrientes. Mas como é que tem uma floresta tão grande lá, com tantas árvores? De onde que eles tiram nutrientes, né? Da decomposição dos seres vivos. Então, a floresta, ela vai se autossustentando nesse sentido, né? As plantas, os animais que morrem lá, viram adubo para a terra. Então, só tem uma diversidade tão grande de plantas por causa da decomposição dos seres vivos, que são muitos, né? Então, diariamente está ali, formando o que a gente chama de serrapilheira. Então, olha só, está dizendo ali que o solo é muito pobre em nutrientes e é serrapilheira, que é isso aqui que a gente chama, um monte de folha em decomposição, às vezes tem animais que morrem e ficam em decomposição também, é que geram a matéria orgânica necessária para o desenvolvimento da floresta. Então, pensando nisso, né, às vezes você olha lá a Amazônia, aquelas árvores enormes, né, vou então lá desmatar para fazer pasto, para plantar alguma coisa. Vai dar certo? Pode ser que ali nos primeiros anos até dê, porque ainda tem uma quantidade suficiente de nutrientes naquele solo por causa da serrapilheira que estava ali. Passado uns 5 anos, mais ou menos, o solo vai ficar pobre. Já não vai ser um solo bom para a plantação. Então, o solo amazônico não é um solo que a gente consiga usar para essas coisas, tá? Aqui está dizendo ainda que a maior bacia hidrográfica do mundo está nessa região. Né? Então, 20% da água doce do planeta, olha só, e 80% da água doce do país. Então, é muita água, né? Mas a gente tem que cuidar. E aqui ainda está mostrando, olha que bonito, o encontro do Rio Negro e Solimões, né? Que as águas não se misturam, porque tem diferença ali de temperatura, da quantidade de sedimentos. Então, você consegue ver bem certinho os dois rios, o encontro deles sem se misturar. Bem interessante, né? Aqui ainda está mostrando, então, olha só para a gente pensar. A natureza funciona como um sistema. Retirada de um componente gera um colapso. Se a gente pensar, então, no que eu falei do solo, da serrapilheira, se eu tiro os decompositores dessa região, olha só o que vai acontecer. Não tem mais nutrientes para o solo. Não tendo mais nutrientes para o solo, as plantas não conseguem mais se desenvolver naquela região. Se não tiver planta se desenvolvendo naquela região, altera o sistema de chuva do país, inclusive aqui. E o clima global, porque a Amazônia é um regulador de clima, né? Então, é muito importante. Tá vendo? Só a gente tirou um organismo que a gente nem dá muita atenção para ele, gera todo um colapso no ecossistema todo.
Então, a natureza ela funciona de uma forma como se fosse uma engrenagem. Qualquer coisa que você altera vai gerar consequências. Tá? Então, só para a gente pensar um pouco a respeito disso. Continuando aqui falando da Amazônia. A Amazônia, então, tem 3 tipos de vegetação diferente. Tá? Se a gente começar aqui, ó, perto dos rios, onde está alagado, a gente chama o nível da cheia ali, né? Tá mostrando o rio. A gente tem a mata de igapó. Então, essas plantas têm que estar adaptadas a bastante umidade, porque o rio está aqui. Na sequência, subindo um pouco aqui, a gente tem a mata de várzea, que é uma mata que ela tem que estar adaptada a momentos de cheia, quando o rio vai chegar nela, e momentos de seca, que o rio baixou. Então, também tem que ter adaptações diferentes. E ainda a mata de terra firme, que é uma mata que o rio não chega ali, não chega a alagar essa parte. Então, são 3 matas, né, com adaptações diferentes para cada uma delas. Aqui ainda está dizendo que a floresta amazônica ela tem uma estratificação. Por que isso é importante? Essa estratificação ela gera diferentes nichos ecológicos. E se tem uma quantidade grande de nichos ecológicos, pode ter uma biodiversidade grande, porque não tem uma concorrência entre eles. Lembra que quando 2 organismos eles ocupam o mesmo nicho, eles começam a concorrer, a disputar algo entre eles, e que isso pode gerar ou que um vai ter que sair dali ou vai ser extinto? Quando a gente possibilita essa estratificação com uma quantidade maior de nichos, eles não concorrem. Então, eles podem continuar convivendo no mesmo espaço, porque eles não estão disputando os mesmos recursos. Então, essa estratificação é muito importante para essa grande biodiversidade, tá? Então, bem importante isso. Aqui só para vocês, né, verem, por curiosidade, alguns exemplares dessas diferentes matas. Então, a mata de igapó são áreas inundadas, né? Aqui a gente está vendo como seria, né? Então está sempre inundado. Exemplo de vegetação, Vitória Régia, o açaí, o caruru. Aqui ainda, mata de várzea, que é essa que tem hora que está inundada, tem hora que não está, né? Então, eventualmente pode estar alagada. Cacaueiro e seringueira são exemplos. E ali, a mata de terra firme, que é essa que não fica inundada em momento algum, guaraná e castanheira. Lógico que não são só essas plantas, né, gente? Eu trouxe para vocês alguns exemplos de vegetação de cada uma dessas matas, mas existem muito mais, né? A diversidade é grande. A fauna da Amazônia, diversa também, né? Eu trouxe aqui alguns representantes também, mas tem muito mais. A ariranha, né? Um carnívoro predador muito importante. Diversas espécies de rãs. Jacaretinga, né? Parece um jacarezinho ali bem bonitinho. Sucuri, né? Uma cobra enorme. Onça pintada. Boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é uma espécie que está ameaçada de extinção, entre várias outras, né? E que tem também lendas em torno dele, né? Tem toda a parte aí que diz que tem, né, um moço muito bonito, que sai do rio uma época do ano, que conquista as mulheres, está até passando na novela, a reprise aí, né? E engravida as mulheres. E por conta, né, desse mito, vamos dizer assim, o boto acaba sofrendo bastante. Tem histórias, inclusive, que tentam se vingar do boto. Pegam a bota cor-de-rosa e ela acaba sendo estuprada, né, pelos homens lá, porque eles estão se vingando. Então é muito triste. Fora que ainda tem lá que o olho pode dar sorte, que é bom andar, então o bicho acaba, né, sendo morto por vários motivos. Então, apesar de ser um animal muito bonito, né, um cetáceo de alga doce ali, acaba sofrendo muito na região, correndo risco de extinção. E ainda ali o galo da serra, que é uma ave muito bonita que eu trouxe para vocês verem, né? Então tem muito animal, gente, é uma região muito bonita. Eu não conheço ainda, mas tenho curiosidade. Cerca de 20% da área original da floresta já foi desmatada. Ah, professora, mas ainda tem 80%. Mas 20% é muita coisa, gente. Já desmatou muito e tá, né, a gente está vendo desde o ano passado no noticiário direto do desmatamento, das queimadas que estão acontecendo. Então, ali algumas imagens, né, tanto do desmatamento quanto da queimada. Para que eles fazem isso? Extração madeireira, né, então tem madeiras nobres, mineração, sofre muito essa região com mineração também. Mineração ainda contamina rio, né, gente? É bem complicadinho. Agropecuária. Então, tudo isso gera interesse na Amazônia, né? Vamos desmatar para poder ter mais local para pasto, para fazer mineração, para extrair madeira. E acaba que gera consequência para o planeta, não é nem só para o Brasil. No caso da Amazônia, é para o planeta. Mais um quiz, então. O chão foi destino de 20% das árvores da floresta amazônica original. A Amazônia bombeia para a atmosfera a umidade que vai se transformar em chuvas na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Quanto maior o desmatamento, menos umidade e, portanto, menos chuva.
Entre os vertebrados a seguir, o grupo mais afetado pela diminuição da umidade seria qual? Mamíferos? Anfíbios? Répteis ou aves? Gente, conseguiram? Então, vamos pensar aqui, qual desses grupo de animal aqui que precisa de mais umidade para sobreviver? Os anfíbios. Os anfíbios, eles precisam de umidade para respirar, porque eles respiram pela pele também, então para respirar pela pele, a pele tem que estar úmida. E também eles precisam de água, de umidade para reprodução, né? Eles não estão totalmente independentes da água, eles ainda precisam retornar para a água para reproduzir. Então, desses grupos representados aqui é o que mais sofre, ok? Segundo bioma de hoje, Mata Atlântica, que é o meu preferido, vamos dizer assim, entre todos eles, né? Acho todos muito bonitos, mas Mata Atlântica, gente, ela tem uma diversidade muito grande também. É um local que tem uma alta biodiversidade, né? Se a gente pensar tanto em planta quanto em animais. E ali ainda está dizendo que é um hotspot. O que é um hotspot? É uma área que tem uma alta diversidade e que está ameaçada de alguma forma, que está sendo ou muito desmatada, alguma coisa aconteceu. O Brasil tem dois. A gente vai ver um na aula de hoje, que é a Mata Atlântica, e o outro na próxima aula, tá? Então, Mata Atlântica se encaixa nessas características. É uma floresta tropical, também é quente e úmida, né? Região costeira do país. Então, a gente está olhando aqui em amarelo, ó, toda essa região aqui é a Mata Atlântica. E claro, se a gente pensar que ela ocupa desde no norte do Brasil até o sul, eu não vou encontrar a mesma vegetação lá no Rio Grande do Norte, aqui no Paraná, por exemplo. Vai ter diferença, vai. Né? Tanto de temperatura, o clima em si, a vegetação, os animais, porque é uma área muito extensa, né? Que ocorre em locais com temperaturas bem diferentes. Mas a gente está falando no geral, como é que é esse bioma, tá? 17 estados, maior biodiversidade, uma alta biodiversidade, né? E uma alta área de endemismo. O que é endemismo? Espécies que só ocorrem nessa região, que não ocorrem em nenhuma região mais do planeta. Tá? Então, tem isso também. Temperatura média, um pouco menor do que a temperatura lá do bioma amazônico, né? 22 graus Celsius. Pluviosidade é grande também, 2.500 milímetros em média. Floresta ombrófila densa, então tem aquelas árvores, né, que fica difícil de você andar até por dentro dessa mata, porque tem muita árvore. E também tem estratificação, assim como na Amazônia, tá? Solo raso e pouco fértil também. Se a gente pensar, inclusive, nesses solos que a gente vê que não vai para a Serra do Mar, apesar de ter muita árvore lá, o solo é raso que se você cavar ali, você já chega numa pedra dura. Então, as raízes não podem ser muito profundas. Por isso que essa área também é uma área que está sempre... ocorre muito deslizamento de terra, porque o solo, como é raso, ele não consegue segurar tão bem as raízes da planta ali e tudo, e às vezes, com excesso de chuva, pode ter desabamento de terra, tá? Então, acontece. Então, aqui está dizendo que tem variação de temperatura, pluviosidade e vegetação ao longo da extensão, como eu já tinha dito para vocês. Então, o solo raso facilita os deslizamentos e pouco fértil. Acontece a mesma coisa da Amazônia, né? O que gera nutrientes para aquela mata ali é a serrapilheira. Vegetação, grande variedade de plantas, eu coloquei aqui uns exemplos para vocês, né? Por exemplo, jequitibá rosa, ipê, bromélia, samambaia. E fauna também, uma diversidade imensa. Mico-leão, preguiça, tamanduá, serpente e animais endêmicos, como a gente comentou, né? Tem vários. É dos biomas brasileiros o que mais sofreu até hoje. Resta cerca só de 10% da floresta original. Por quê, gente? Quando o Brasil foi descoberto, esse bioma foi o primeiro a ser explorado. Então, se a gente pensar, a maioria das grandes cidades do Brasil estão nessa área da região do bioma da Mata Atlântica. Foi muito desmatado já, muito explorado já. Então, se a gente vê, apesar da extensão dele parecer grande, ele está muito fragmentado.
A gente encontra poucas áreas onde o bioma está preservado. Então, é o bioma que mais sofreu até hoje. Por causa do crescimento urbano desordenado, 72% da população urbana está nessas áreas, apesar dela não ser a maior área do país. São polos industriais que estão nessas áreas, petrolíferos, portuários, agropecuária e pesca predatória também acaba com o bioma, né? E extração madeireira. Então, tem diversas coisas. Mangue, gente, e fora isso que eu falei, ela ainda tem algumas particularidades. A gente encontra ainda o mangue, que está nessa área, restinga, mata das araucárias, então tem muita coisa diferente. Olha que bacana. Mais um quiz. Sobre os biomas Amazônia e Mata Atlântica, é correto afirmar que, letra A, ambos possuem solo rico em nutrientes? B, o bioma floresta tropical predomina em ambos? C, são domínios onde o clima é quente e seco? Ou D, apresentam baixa biodiversidade? Tranquilo esse, né, gente? Ó, o bioma floresta tropical está predominando em ambos. Último bioma de hoje, o Pampa. Então, exclusivo do sul do país aqui, ó, lá no Rio Grande do Sul. Então, é um bioma que é restrito ali a 2% do território brasileiro, bem pequenininho, só ali no Rio Grande do Sul. Clima subtropical, então ele já é um pouco mais frio. Índice pluviométrico é menor do que se a gente comparar com a Amazônia e Mata Atlântica, 1.200 milímetros, bem distribuídos ao longo do ano. Úmido e frio, média 18 graus. E aqui a gente tem que pensar, ó, que chega a época do ano que a temperatura ali está 30 graus, mas tem época do ano que está menos 5, por exemplo. Então tem uma grande diversidade de temperatura na região, né? Então as plantas têm que estar adaptadas a isso também, assim como os animais. Solo também é raso, mas agora ele é rico em nutrientes. Predomínio de gramíneas e arbustos, a gente já comentou disso nas aulas anteriores, que parece que está acontecendo uma sucessão ali ecológica, e na verdade já alcançou o clímax, é um bioma que já está no máximo do desenvolvimento dele. A vegetação é usada bastante para pasto, isso é um problema por causa da compactação do solo, né? O gado pisando o solo ali todo dia. E também as espécies exóticas que foram levadas para essa região, como javalis e lebres, né? Então também são um problema para essa região nativa, né? Exercício, gente, para a gente encerrar a aula de hoje. Então, o Pampa não tem muito mesmo o que falar. Só lembrar que o clima dele é mais frio que o predomínio de arbustos e gramíneas, né? A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como bromélias. Essas plantas são adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies captam água de onde? Leiam as alternativas e me digam qual é a correta.
aí, gente? A gente está falando de uma relação ecológica aqui, no caso, o epifitismo, você deve ter lembrado. Da onde, então, que essas epífitas retiram a água, o nutriente que ela precisa? Letra A, organismo das plantas vizinhas? Elas não são parasitas, então não é. Solo, através de suas longas raízes, pense, a epífita está lá em cima da árvore, ela não tem uma raiz tão longa assim, né? Chuva acumulada em suas folhas, isso mesmo. Então ela retira nutrientes, retira água da chuva, mesmo que fica acumulada nas folhinhas que geralmente formam como se fosse um cálice, onde fica presa a água ali, tá? Então na aula de hoje a gente falou de 3 biomas. Na aula que vem eu volto falando dos 3 biomas que ficaram faltando. Então aguardo vocês na próxima aula.